E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do PodSese. Hoje a gente tá aqui com o Robson e com Camila pra gente bater um papo sobre a Semana do Meio Ambiente, sobre o meio ambiente e sobre mais o que eles sabem sobre isso. Eu quero começar, sem rir, por favor. Eu quero começar falando sobre esse projeto, que é a Semana do Meio Ambiente que está acontecendo por aqui. Eu queria que vocês me explicassem sobre ele, o objetivo do projeto e tudo mais, sobre isso. Vai se complementar. Olha lá! Então, a Semana do Meio Ambiente, ela não é uma coisa que é exclusiva do SESI e nem de Pernambuco, né? É uma proposta mundial para que a gente consiga conservar, né, fauna, flora, recursos naturais que no passado acreditava-se, né, até o começo da década de 80, né, 72, no governo de Estocolmo, acreditava-se que eram inesgotáveis e sabemos que não é. Então a ideia é uma conscientização para a preservação dos recursos naturais. Então, como eu disse no começo, não é uma coisa exclusiva de Pernambuco, nem da rede SESI. É uma proposta do planeta. Isso, e que a gente tem que lembrar sempre que o planeta só existe em um, o planeta Terra que a gente pode morar, né? Isso. A Semana do Meio Ambiente aqui... É importante lembrar. É importante. A Semana do Meio Ambiente aqui foi mais de conscientização realmente do ambiente em que nós estamos, porque parece muitas vezes que a gente fala assim, eu vou descartar o lixo, mas eu vou jogar o lixo fora. Assim, mas fora da onde? Porque eu estou jogando em um local, mas que está dentro do mesmo ecossistema, dentro do mesmo planeta em que a gente vive. E a gente acaba aqui não debatendo sobre isso. Às vezes a gente só pensa no lixo, o papelzinho que a gente gera, mas vamos expandir isso. Quantas roupas tu descarta? Como é a produção da roupa que tu utiliza? A gente esquece de que é uma cadeia do processo. Por isso que a Semana do Meio Ambiente ela não deve ficar presa somente à questão do lixo que eu produzo. Ela é muito maior, é o ambiente em que nós vivemos. Desde matéria-prima até o produto de consumo final. Isso. E assim, a gente fala muito hoje em dia do fast fashion, que é as roupas da Shein. Isso, exatamente. Né? Shein, eu ia comentar sobre isso também. A produção das roupas da Shein e tal. E como essa moda ela vai fluindo, né? Porque uma hora o tecido que está em alta na Shein é de um tipo. E aí acaba esse desgaste. Você vai comprando tanta coisa, consumindo tanta coisa, você vai descartando automaticamente muito mais coisa também. Mas aí que tá, a gente entra no que o Robson sabe muito bem. Moda. Moda estatística, professor. É estatística. Incrivelmente, Robson no estilo de óculos escuros, lá fechado. Mas a moda estatística. Moda estatística, vamos lá. O que é a moda na estatística? Então, moda é algo que é muito frequente. É aquele valor que mais aparece. Pronto. A moda é cíclica também da roupa, né? A moda vestuário. Ela vai e vem. Agora está com a volta dos anos 2000. Né? Tá voltando com tudo dos anos 2000. Furacão 2000, muito nervoso. Bora. Tá voltando com tudo. Então, a moda dos anos 2000 também tá voltando, que era uma coisa que a gente tinha esquecido. E o fast fashion é prova viva disso. Que a moda, ela vai e vem. Então, vai ter um momento que tal roupa ela vai estar em alta, eu compro, depois ela baixa, então eu vou descartar. E como a peça ela é de baixa qualidade, para ter um valor mais baixo, eu também não consigo nem repassar para outra pessoa como doação. Eu tenho que realmente descartar, porque ela não consegue ter uma vida longa. E aí, para onde tá indo essas roupas que a gente descarta? No Chile, tá se formando um deserto de roupas. Na região do deserto do Atacama, estão armazenando lá, virou um lixão. E tem países do continente africano que as roupas que a Europa e os Estados Unidos eles não querem mais, eles mandam para lá, eles refinam, procurando algo que dê para aproveitar e eles começam a revender. E o que não dá para aproveitar fica como responsabilidade desse país que recebeu e não do país que produziu. Ou seja, eu só repassei meu lixo, né, aquilo que eu não estou utilizando mais, que a ideia de lixo ela é bem complexa, na verdade, né? Mas eu tirei a responsabilidade da minha nação e empurrei para outra. Isso. Né? Então... E entra nessa ideia de descarte falso, né? Já que a batata quente tá mais comigo, agora é teu problema, é teu lixo, e aí tu se vira pra saber o que tu vai fazer. Exatamente.
a semana do meio ambiente, né, que já passou, esse podcast estava programado para acontecer na semana do meio ambiente. É importante salientar. Estava projetado para acontecer na semana do meio ambiente. As coisas aconteceram tão rápido que ficou, já estamos em junho, aí o São João já está vindo. Agora é semana do meio ambiente com chapéu de São João. Mas... Inclusive, antes da gente começar, eles estavam aqui cantando Saga de um Vaqueiro, tá? Esse clima do convidado do podcast. Chico Sainz também. Chico Sainz também. Mas a gente vai voltar nele já já. Chico Vaqueiro. Chico. Zé Vaqueiro. Meu Deus, chega, pelo amor de Deus. Eu queria falar sobre a data comemorativa em si, a importância dessa data comemorativa para vocês como pessoa, não como professor, não como pessoa que entende sobre o assunto, mas como humano, como Camila e Robson, que moram na Várzea e Paulista. em Paulista. É porque ela me zoa tanto como Mangueira Sul, mas ela mora na Várzea. Então, pra mim, é um dia assim, eu não consigo separar da geografia. Já tá tão incluso, né? Já é uma pessoa só. Exato. E eu não consigo separar da Várzea. Por quê? Porra. Deixa ela explicar. Se o aquecimento global tá muito intenso, se o El Niño também é mais intenso, o que é que vai acontecer? Vai chover muito. E aí, se chove muito, o que é que vai acontecer? O rio vai transbordar. Onde é que o rio transborda? Na Várzea. Então... Na Várzea. Que é a Várzea do Rio Capibaribe. É verdade, É verdade. Que é desmorona. Mas enfim. Eu não vou conseguir dar continuidade nesse podcast. Eu não Calma vou. que a gente consegue. Mas enfim. Eu não consigo separar. É impossível separar. É impossível sair da Várzea, né? Também. Amo. É impossível separar, mas assim, é um dia pra relembrar o quanto eu tenho que fazer, aí não como profissional, mas como pessoa, pro meu ambiente, e até dizer assim, peraí, será que eu tô fazendo o meu papel, o papel que eu deveria estar fazendo? Porque é um papel de formiguinha, né, de conscientizar e conscientizar. Até o fato de você dizer assim, olha, não jogue o lixo na sala, não guarde o papelzinho da pipoca, o saquinho da pipoca. São pouquinhas coisas, mas são essas pouquinhas coisas que elas vão tendo uma consequência muito grande lá na frente. Então, é esse papel de conscientização constante. E pegando o gancho, né, para responder também a pergunta, não como professor, mas como pessoa, a gente tem uma responsabilidade social, né, com o resíduo que a gente gera. Por exemplo, a gente brincou da ideia de Camila mora na Várzea, de eu vim do morro, né? Eu sou oriundo, sim, do morro, sou de Dois Unidos, né? Do Cumbe. E eu cresci com a vizinhança jogando lixo na barreira. Porque meu pai, até hoje, ele mora na barreira. A barreira está a menos de meio metro da porta da cozinha do meu pai. Né? Então, eu passei 18 anos da minha vida, pelo menos, nesse ambiente que a barreira era repleta de lixo. Por quê? Porque a vizinhança não tinha a capacidade de subir alguns degraus da escadaria para colocar na região em que a coleta de lixo passava. Né? Então era muito mais confortável jogar na barreira, que isso vai acarretar em diversos problemas futuros, seja com animais que vão estar ali, né, procurando o resto de comida, quando chover vai levar com a correnteza, né, com a queda d'água da barreira, vai ser intensa, para as casas que estão lá embaixo, né, entre diversos outros problemas. Então, tem o dever social do indivíduo. Então, como é que eu posso, ou melhor, como é que eu poderia pregar uma conscientização nesse momento, enquanto professor, se eu não tivesse esse meu papel social ativo, entende? Então, eu via aquilo dali, me incomodava com a situação, tanto que, apesar da situação, meus pais nunca incentivaram essa prática. Então, vai subir? Leva, vai subir, né? Então, a gente levava o lixo lá para a escadaria para poder descartar na região em que passava a coleta. Então, não precisa ser professor, não precisa ser estudado para se fazer o mínimo que se espera para conservação, né? Então, não, beleza, eu vou fazer a maravilha de jogar o lixo no rio. O que Camila falou? Vai chover, o nível de água vai subir, vai dificultar o escoamento dos canais e a água não vai ter saída. É porque a gente entra em outra questão. Que o ser humano, ele pensa que ele está acima do meio ambiente. Né? Ele está acima da natureza. Mas enquanto a gente não perceber que nós estamos inseridos, nós fazemos parte disso, não adianta.
Enquanto a gente pensa que não, eu sou superior porque eu posso destruir a árvore, eu posso construir qualquer E eu posso lugar. plantar outra onde eu quiser, quando eu quiser. E tá tudo bom. Mas não é, a gente tá inserido nesse contexto. O ponto importante em relação a isso é que a gente costuma falar o seguinte, galera, bora preservar o planeta, vamos salvar o planeta. Agora isso aí é uma falácia, porque na verdade você não vai salvar o planeta, você não vai salvar o meio ambiente, você vai salvar a sua vida. Por quê? Quando a humanidade for extinta, o planeta vai continuar. Sim. Independente da gente. Então existe essa supremacia, né? Esse especismo, né, do ser humano se colocar acima dos outros. E logicamente eu vou utilizar a característica que é melhor minha para dizer que eu sou melhor que os demais, né? Que no caso é a racionalidade. Sim. Mas a gente é o único indivíduo que paga para viver aqui, Exato. não é? Além de escravizar outras espécies, enfim. Mas existe esse especismo de se achar superior e de achar que, não, vamos salvar o planeta porque eu acho que é legal. Não, meu irmão, se a água for contaminada, se a atmosfera ficar menos densa ou mais espessa, quem vai sofrer as consequências somos nós. Existem diversas outras espécies que conseguem suportar um frio mais intenso ou um calor mais intenso, e se a humanidade, ou quando a humanidade se extinguir, vai continuar vivendo. O planeta continua, pelo menos por 6 bilhões de anos. A humanidade não. E que entra muito nesse negócio de, por a gente ter essa ciência de que não, eu sou superior porque eu penso, porque eu sou racional, e aí eu consigo destruir, plantar quando eu quiser, entra muito no negócio do automático. Todo mundo vive muito no automático, foi como o Rob falou. É tão mais cômodo a gente descartar ali, onde tá a meio metro da minha cozinha, do que eu me esforçar pra subir e descartar lá. Eu vivo tão automático, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu tenho tanta coisa pra pensar na minha vida que é mais automático, e eu não fui ensinada dessa forma. Isso. Inclusive a gente tem até um filme, né, do Tempos Modernos que fala sobre essa questão do automático. Exatamente. Charlie Chaplin faz bem essa crítica. Tem um filme que ele é, eu não sei se você já assistiu, um documentário, que é Quando o Carnaval Chegar. Daqui. Que ele é gravado aqui em Santa Cruz. Que aí ele vai falar da questão das roupas. E aí ele entra nessa questão de quanto vale sua roupa e para onde está indo essa roupa e quanto as pessoas estão ganhando por aquela roupa que elas estão produzindo. E aí é muito bom porque quando a gente fala de Charlie Chaplin, a gente pensa que está muito distante. Mas não, tá aqui. Não tá no distante. agora. Tá no agora. E eu acho que é nesse documentário, né, que a galera, eles vendem tudo de casa, móvel, Eles tudo penhoram, né? pra investir a grana naquilo dali pra depois reaver. Pra ter o máximo de lucro, né? Eles ganham tão pouco, é 25 centavos cada botão de calça. Isso aí eu guardei na minha mente que eles ganham. E aí eles penhoram tudo pro carnaval, aí eles vêm pra Recife. Por isso que é quando o carnaval chegar. Porque eles penhoram tudo, vêm pra cá, e aí passa o resto do ano pra conseguir tudo de volta. E aí, aquele trabalho Esse ali. ciclo, né? Esse ciclo que não vai acabar nunca. Exato. Vai bater teu ponto, Camila. Não, eu fico. Vai ficar? Ah, Tá não. bom. Porque Então tá aí bom. é melhor do que eu ter que sair e voltar. Então tá certo. Então tá tudo bem. Então tá tudo ótimo. É tudo cronometrado, gente. É tudo. Com certeza. Tem que ter o. Né? A gente tem que saber. Só tem que pedir lá a Júlia, avisar a Júlia. Pronto. Tudo bem. E aí a gente entra no que a gente queria falar, né? De elementos que se relacionam com isso. A gente tá falando de filme, documentário, a gente pode falar de música agora. Vamos falar sobre o Mangue Beat, que Camila queria tanto falar sobre isso, que eles vão Não dar só uma falar, palhinha como já. cantar. Eles vão É, dar uma palhinha realmente, pra gente já. Mas, que tá muito inserido nisso. Existe um filme também, A Febre do Rato, alguma coisa desse tipo, que tá muito ligado também com o movimento do Mangue Beat. E a gente não, mas nossos pais, por exemplo, sabem muito sobre isso, né? Eles viveram essa época, né? Depois do movimento armorial ali, aí começou a vinda do Mangue Beat, o Mangue Beat começou a estourar, e Chico Science fala muito em todas as músicas dele, né? A gente come pra viver e vive pra morrer. A gente segue essa linha. E aí, quando a gente não tá olhando o urubu perseguindo a carniça, a gente tá trabalhando e vivendo a nossa vida. Esse movimento, ele tá muito inserido nisso também, no que a gente tá fazendo aqui agora. Né? Eu queria comentar sobre ele, eu quero que vocês falem sobre ele, porque é importante, ainda mais pra galera mais jovem que acompanha a gente, que é importante a gente ter essa ciência do que foi, o que aconteceu e por que a gente gosta tanto de Chico Science até hoje. O urubu serrano, a situação, né? Que é, inclusive, um dos trechos, né, das músicas de Chico. Mantendo Eu só não queria perder, né? Eu só não queria perder o gancho, que era muito bom pra guardar. Ficada na lama do manguezal, né? Então, as pessoas, elas escutam
hoje em dia, porque no carnaval é impossível não escutar. Mas elas não sabem o contexto. Mas né? elas não ouvem. Exato. boa. Elas cantam, né, mas não sabem aquele contexto. Fala-se o mangue na cidade do Recife, eu gosto muito de falar do mangue beat, a cidade do Recife, enfim. O mangue na cidade do Recife ele é negligenciado pela própria população. Porque é um local que fede. É lama, puramente lama. Mas se a gente entender aquele contexto todo, o mangue, para vocês terem ideia, ele filtra o nosso ar. Então, se o mangue fede, é porque o nosso ar ele está fedido. Quando você visita um mangue que ele é no local conservado, o mangue ele não vai fedir, ele não vai ter aquele cheiro característico de lama. Muito pelo contrário, ele não fede, ele não tem cheiro. E por que o mangue ele vai feder? Porque o nosso ar ele está poluído, porque o nosso esgoto ele é jogado diretamente no rio, que consequentemente é jogado no mangue. Se a gente anda pelo centro da cidade do Recife, a gente observa muito isso. E aí quando o movimento Bang Beat ele surge, na década de 90, além de trazer essa questão da cultura da periferia, que não era bem vista, né, porque é uma cultura marginalizada, surge ainda hoje. Surge na periferia, se não me engano, foi de Rio Doce. Foi por Olinda que surgiu o movimento Mangue Beat. E aí, quando ele surge, que vai falar desse mangue, que vai falar da população que vive no mangue, que tem as casas nas palafitas, onde Chico ele vai falar muito da questão do ciclo do caranguejo, que eu moro na palafita. Por que eu moro na palafita? Porque eu não tenho condições de morar em um local de qualidade. De alvenaria. Eu vou sobreviver de quê? Não, eu vou catar caranguejo pra vender. Tá, catei o caranguejo, mas o caranguejo vive de quê? O caranguejo ele come matéria orgânica morta, que são fezes. São as fezes de quem? As fezes que eu depositei ali, que eu moro ali. Então é o ciclo do caranguejo. Então ali eu tenho tanto minha renda quanto meu alimento, porque mesmo se eu não vender nada, eu tenho o alimento. Eu posso comer. E quando o movimento ele surge, que ele traz essa visão do mangue, que ele traz essa cultura da periferia, essas letras que... Toda a racionalidade do Fred 04 e do Chico Science, até você pega o nome da pessoa, né? Chico Science. Então está associado à ciência. Isso. Quando você escuta as letras e ouve a profundidade delas, não existia nada no país que fizesse o que aquela galera fazia. Exato. Hoje a gente tem vários reflexos disso ainda, mas eu acredito que o grande boom na década de 90 foi personificado tanto pelo Fred quanto pelo Chico. E aí, detalhe, você falou do movimento armorial. Ariano Suassuna, ele fazia crítica ao movimento Mangue Beat. Por quê? Mangue, ok, beat, batida. Essa mistura do inglês com o português, Ariano Suassuna nunca gostava, né? Então, ele criticava justamente isso. E as músicas que tinham essa mistura, tinha o maracatu, mas também tinha uma batida americana, né? Tinha o soul americano que ali destoava. E aí, o movimento armorial, Ariano fazia essa crítica. E aí, o movimento ele foi muito importante para trazer o mangue de volta à cena. E aí, quando se fala que não teve na década de 90, realmente, porque o último estouro que teve da cultura pernambucana para o Brasil foi Luiz Gonzaga. Quando surge na década de 90 e volta a Pernambuco, volta a Pernambuco a cena cultural, que não estava tendo. E não somente com representatividade nacional, né? Internacional. Porque a Chico Science e a Nação Zumbi eram conhecidos internacionalmente. Inclusive tem um DVD muito famoso deles, de um show em Nova York. Extraordinário, extraordinário. Porque o movimento ele não era apenas a música, era todo o contexto. Eles tinham a intenção de mostrar aquela população que vive ali, que muitas vezes a gente passa, mas a gente nem percebe, está tão automático, então eu olho, passou. Tem até um documentário muito bom que é Recife de dentro para fora, que eles vão caminhando pelo rio e aí vai mostrando essa população que vive à margem do rio, para a gente ter essa outra visão, que a gente só olha do calçado para ali. Que paisagem bonita. Mas quando eu olho, tem alguém escondido ali embaixo morando. E aí, quando eu vejo aquela pessoa, a primeira coisa que eu faço é vou guardar o celular. A gente não pensa. Tem pessoas ali que estão sobrevivendo daquilo. E ainda assim, com essa onda toda, né, do Mangue Beat, a marginalização das pessoas sempre foi existente. Né? Das pessoas que vivem daquilo, que aquela mesma história. Eu vivo para comer e como para viver e vivo para morrer.
é sempre assim. E quando a gente passa pelo Recife, não, Recife é uma cidade linda, Recife... E realmente, Recife tem cantos mil, mas que a gente precisa olhar para baixo. Isso. Para baixo da ponte ali, a gente olhar e ver também que existe algo ali. Existe algo a ser mudado, existe algo a ser feito, que Chico tentou, mas até hoje a gente tem essa consciência, a gente posta no Instagram lá, não, vamos ajudar, mas ninguém se mobiliza para isso, ninguém faz o que deveria ser feito para acontecer. Como, por exemplo, Brasília, né? A gente vê o lado tão bonito, Planalto e tal, mas a gente não enxerga a parte pobre, a parte que realmente é necessitada, a parte que deveria ter um olhar especial. Assim como acontece no Recife, a gente vê aquelas ruas tão bonitas, aqueles lugares tão belos, mas não enxerga o verdadeiro Recife. Exato. Não vende, né? Exatamente. Não Justamente. vende. Não vende. E, assim, só fazendo um paralelo, que a gente está falando sobre Semana do Meio Ambiente, movimento Mangue Beat, né? E aí a gente fala da preservação do ambiente, né? A manutenção desses ecossistemas. E quando a gente fala do mangue, que foi racionalizado, né? Com o movimento, o mangue é um dos maiores berçários de espécies que a gente tem. Isso. Entende? Então, manter o mangue vivo é ter a manutenção de diversas espécies. Não somente caranguejos, diversos peixes, alguns tubarões, inclusive, Isso. também Tem até questão do usam. swap, né? Sim, a migração, né, o aterramento do mangue, entre outras coisas, que geram um impacto muito grande, mas que a indústria, ela grosseiramente maqueia o processo, né, e culpa outras fontes para se manter na geração de capital, né? Essa questão do swap, swap era um dos locais em Pernambuco que tinha a maior extensão de mangue. E aí eles aterraram para construir o porto. Imagina, Chico, hoje falando de swap. Pois é, porque o porto era ali onde é o Marco Zero. E aí eles aterram ali a região do Suape, mas ali era berçário das espécies de tubarão. E aí o tubarão vai para onde? Aí na década de 80 começam os ataques de tubarão na Praia de Boa Viagem. Porque ali era o local que eles ficavam. E aí se eu destruo, e aí essa questão, o homem se sentir superior ao meio, Só porque é racional. só porque é racional e pode construir, mas agora a gente tem as consequências. A gente não pode mais tomar banho tranquilamente em Boa Viagem, em Pina, Candeias, praias de Olinda, justamente por receio de ataques de tubarão. Mas a gente sabe que quem fez isso... É só humano, né? É antropológico. Exato. Antropológico. Nós sabemos que podemos construir, mas esquecemos as consequências de destruir. Exatamente. Enquanto a gente não botar na cabecinha que a gente não está fora desse meio, vai dificilmente vai mudar. A gente tem que botar na cabeça que a gente está inserido no meio. É verdade. Deixa eu beber uma água aqui, que é muita conversa. Ah, tem que beber uma água. Agora, Pega aí, César, pra mim essa... Ouçam Nação Zumbi. Ouçam. muito bom. Tem que acontecer. Agora sim, tem uma parte muito importante. Agora a gente voltando pro âmbito escolar. A gente queria... Vamos deixar o Mangue Beat pra depois. Vamos voltar agora pra Depois cá, vamos fazer pro um mini âmbito pod. escolar. Certo. O garçom, caso tenha. Obrigada, meu querido. Dá um alô pra câmera também, já que tá aparecendo. Enfim, voltando para esse âmbito escolar, a gente queria saber de vocês como que pode ser incentivada a participação dos alunos nessa questão da Semana do Meio Ambiente. Porque a gente falou de como a gente enxerga isso como pessoa, como Camila e Robson, mas agora como é que vocês enxergam isso como professor? Como eu posso mudar a vida das pessoas aqui dentro? Como eu posso puxar esses alunos nessa questão, na minha área De virar educacional, justamente. De virar essa chavinha e dizer assim, vamos começar a pensar, vamos começar a agir, porque a gente está o tempo todo aqui, fazendo, trabalhando, estudando, produzindo. E como é que a gente pode mudar aqui e agora? Foi massa que vocês chamaram alguém da área de natureza e na área de humanas para falar disso, né? Muito bom. Então, eu acredito que o primeiro trabalho é de educação ambiental, sabe? Para se ter uma conscientização, levar para essa molecada aí a importância do ambiente, mas não tipo, como foi colocado, algo distante de mim. Não vou preservar a Amazônia, que pra galera parece que está muito longe, né? Então, quantos desses estudantes nunca pisaram na lama do mangue? Quantos desses estudantes, sabe, nunca viram aquelas raízes aéreas? Quantos desses estudantes não sabem diferenciar as espécies de mangue?
que às vezes no mesmo manguezal existem várias espécies. Sim. Não tem nem ideia disso, entende? Então, acaba sendo muito distante da realidade deles, porque a gente não faz essa aproximação na academia, no caso, no ambiente escolar, entende? Então, eu acredito que o primeiro passo, na minha opinião, lógico, não sei se a Camila concorda, seria uma conscientização dentro da educação ambiental, né? Para depois começar a fazer sentido. Porque uma coisa é eu querer proteger as praias do Japão, por exemplo. Outra coisa é eu tomar cuidado da praia do Janga, que está muito mais perto de mim, faz parte da minha realidade e que meu primo mora lá. Exato. Entendeu? Então é meio que tipo, se fazer pertencer, perceber que você está no meio e que você, assim, é uma coisa particular minha, que você não é tão importante quanto você acha, você não é essa Coca-Cola toda, né? Então a verdade é essa. Então eu tenho muito isso comigo, de conscientizar da nossa transição nesse planeta. Então a gente está de passagem e não é muito inteligente você deteriorar o teu veículo, sabe? Então, na minha cabeça, parte dessa importância de entender onde você está, com quem você divide o ambiente, para conseguir coexistir. Porque, por exemplo, eu estou na minha casa com os meus familiares, eu penso só nos humanos, beleza. Eu nunca aqui faria algo que pudesse prejudicar minha esposa, minha filha, meu tio, minha mãe, meu pai. Por que eu faço isso quando eu abranjo mais a ideia? Entende? Na minha cabeça não faz muito sentido. Mas acredito que é uma falta de conscientização realmente. Talvez pudesse partir por aí. O que tu acha, Camila? Eu assino embaixo. Depois de tudo isso, eu vou dizer alguma coisa. Eu vou só... E colocar eles, assim, às vezes o choque de realidade é bom. Assim, como foi pra você chegar hoje na escola, nesse dia que choveu? Ah, eu não consegui chegar. Por quê? Porque tava alagado. E por que tava alagado? Eu não sei. Muitas vezes vão dizer, não choveu muito, sim, mas e por que em outros locais não alagou? Chove há bilhões de anos, né? Exato. Tentar trazer essa conscientização de, será que teu lixo que tu joga tá gerando algum impacto? Fazer eles se questionarem sobre o que é lixo. O que é lixo e também sobre a questão, assim, da minha atitude. É só uma pontinha aqui que eu tô jogando. Tá, uma pontinha hoje. E depois de uma semana. O ambiente que tu tá. Em casa, tu joga teu lixo aonde? Tu joga... Vamos pensar na escola, né? Em casa, tu joga teu lixo no sofá, na sala, na cozinha, ou tu se levanta e vai jogar no lixeiro? E por que aqui tu tem que espalhar? E por que aqui na sala? Teu quarto é da forma como está a sua sala de aula? Eu gosto desse choque de realidade para fazer eles se questionarem, sabe? Por que às vezes tem que ser tão diferente o que é na minha casa e o que é na rua? Porque se em casa eu limpo, por que na rua eu tenho que sujar? É isso, é tentar colocar eles no mundo mesmo, porque eu às vezes acho que eles se sentem fora. Né? Essa questão de eu sou superior, então... Não é problema meu. Não é problema meu, estou num mundinho à parte. Quando não é. Tô nem aí, quem mora na Palafita, quem mora no Mangue, tá? E aí? Eu moro... Não é? Não sou a minha rua não alaga, tá tudo bem. Exato. Eu moro na ladeira, e aí? O que vai acontecer comigo? Entendeu? Exato. Inclusive, era até uma coisa que pega nesse gancho, a gente ia perguntar a vocês, e é até bom que já falamos sobre isso, que é a questão da aplicação da sustentabilidade na rotina. Como a gente pode aplicar essa questão, só que na rotina, já que vocês falaram da questão dos alunos, deles abrirem os olhos, enxergarem eles, tanto fora do ambiente escolar e dentro do ambiente escolar, mas na rotina num todo, porque a questão do ambiente escolar faz parte da rotina dos alunos Que também. é a rede que dá esse suporte, esse caminho pra gente de vamos conscientizar, vamos fazer. Vou pegar meus alunos, Camila que trabalha mais com crianças, eu vou conscientizar meus alunos desde pequenos, para quando eles chegarem no ensino médio, o hobby já ter a ciência de que, pô, esses meninos estão bem encaminhados, só falta eles acordarem para a realidade. Eu lembrei de uma coisa agora, respondendo isso, né? Não por ser um trabalho escolar, mas faz parte da função social da escola. Isso. A gente tem esse papel de conscientização, de chegar nas famílias através do alunado. Muitas vezes os pais não tiveram aquele acesso, não foram oportunizados e agora eles conseguiram proporcionar isso para os filhos. E é papel nosso, enquanto escola, de instruir essa nova geração e quem sabe eles não são esses multiplicadores dentro do seu lar, Exato. dentro de sua casa. Exemplo,
Semana passada, né, na Semana do Meio Ambiente, a gente teve uma prática aqui na unidade que a professora Catarine, ela fez com seus alunos, que era colocar eles para coletar todos os resíduos após o intervalo. Ou Tá? seja, o que eu quero Não dizer com existe isso? Minha nenhuma- mulher é muito boa Não no que ela existe faz. nenhuma razão particular para fazer Tá? Não é assim, porque A minha esposa esposa dele, é não, muito boa no que ela Não faz. é porque a esposa Não é puxando dela- sardinha. Não, jamais. Isso aí é um Jamais. detalhe, né? Então, veja. Detalhe tão pequeno. Então, ela é extremamente competente, não por ser minha esposa, foi uma das coisas que me chamou a atenção dela. Ela é incrivelmente competente, Olha aí o dia dos inteligente, namorados. maravilhosa. Ei! A curva mais bela da mulher é a do cérebro, tá? Pensada de físico. Então tem que ser, tem que ser. Ai, meu Deus. Enfim, inclusive pessoas inteligentes, tá? Então, ela fez uma prática muito massa com a galera, que era para que eles coletassem das salas todos os resíduos que eles geravam. E aí tem um ponto muito importante para salientar, que teve estudante que ficou incomodado dizendo que o trabalho era catar lixo. Mas espera aí, é o resíduo que tu gerou, é o resíduo da tua sala. Então tu tá incomodado porque tu tá tendo que coletar isso e tá correto deixar onde tu deixou, havendo ambientes destinados para isso. Ou seja, isso é um trabalho de conscientização forte, né? Que pegou justamente onde tem que pegar. No ponto fraco, não. Na Entendeu? ferida que tinha que E doer. aí entra a outra questão. Eu tive que pegar o lixo que eu não gerei. Mas numa cidade, eu pago pelas consequências, muitas vezes que não foram dos meus atos. Né? E por quê? Porque alguém jogou o lixinho fora do lugar e tá me impactando. Tá, não fui eu. Mas aí a gente volta para aquela questão. Eu não vivo num mundinho à parte. Eu vivo no meu ambiente. Então, se Robson faz alguma coisa errada que vai gerar lixo e que vai jogar fora e que vai cair numa avenida que eu vou passar e quando chove não consigo passar, a culpa foi de Robson, foi. Quem vai sofrer a consequência? Mas quem vai sofrer sou eu. Então, Ou seja, desculpa. não termine. Ou seja, faz parte do meu papel chegar e dizer, Robson, não joga não, bicho. Exato. Porque isso vai impactar na minha rotina também. A besteira que tu tá fazendo vai respingar em mim. Isso. Entende? Ou seja, nós também somos agentes, enquanto indivíduo, né, que devem conscientizar os outros. Isso. Verdade. Ah, não é só o professor. E sim, o meu papel enquanto cidadão. Isso não é exercer cidadania? É. Entende? A gente consegue dar uma respirada. Mas assim, eu acho que é importante a gente trazer isso. A semana do meio ambiente já passou? Já. Ela tá vestida de roupa junina? Está. Mas é importante a gente trazer isso. Mas a gente tem que parar de falar de semana. Exatamente. Porque todo dia Tem que era ser, a gente lembrado exatamente. mesmo. Da gente cuidar da nossa vidinha e tirar o lixinho da sala. Quantas e quantas vezes a gente troca de sala, né? Que agora o sistema é assim, a gente troca de sala e a sala tá suja. Nossa, que a sala suja. Sei o quê. Mas é o costume que a gente mesmo. Às vezes, quando a gente troca de sala e outra sala chega, as pessoas vão pensar da mesma forma. Nossa, que sala suja, que povo. Isso é massa. Por exemplo, eu cheguei numa sala agora, quem é que tava aqui? Sei lá, era o terceiro B. Que turma porca. Quanto lixo no chão, quanto lixo na mesa. Mas César isso achou muito engraçado. Tem que tirar suco. é um exemplo, porque não dá tempo do pessoal da conservação ir limpar as Isso, salas. Porque isso. no trânsito, né, de uma turma para outra, se você não coleta os seus rejeitos, vai ficar lá. Entende? Ou seja, a outra turma vai ter que monitorar. Dizer, ô meu irmão, tira tua besteira aí, velho. Ô, gente, tá deixando aqui porque eu vou chegar na mesa que tá suja por tua causa? Não, vai limpar. Entende? Isso é importante. Demais. Lembrando que ele só falou isso que ele ama a gente, tá? Ele é, É basicamente, porque ele foi é a nosso primeira pai, turma. ele é Foi a nosso primeira turma pai. que veio na cabeça. Foi a primeira turma. Não tem nada a ver. É uma coisa de Catarina, não tem nada a ver, É né? que ele ouve, é que Não é porque ele um usa uma passa, aliança. Ao caso. ele passa 3 dias, quarta, quinta e sexta, junto com a gente. Exatamente. As 6 aulas dele da manhã é conosco. Então, por isso. É por isso que ele deu esse Estelar exemplo. igual livro, pra ter a noção. Mas pra ter a noção do Eu espaço. até ia tocar nesse filme, o Alien, porque é tão importante, é tão massa esse filme, a gente Maravilhoso. É aquele Pra dar negócio um que choque a de gente realidade vê, tão mas a gente grande. não justamente entende, não presta atenção, não ouve o que o filme tá dizendo realmente, não vê o que E tá quando a gente acontecendo. olha aquela cena, pronto, da plantinha, né, a gente, poxa, imagina se isso acontecesse realmente, ver Está mais o que a próximo do gente, que vocês imaginam. ver o que a gente causou, ver toda a besteira que a gente causou, é incrível esse filme. Assistam. Quem não assistiu, assista. Interestelar também. Que é muito bom. Divulgação aqui nesse Divulgação. podcast, são paulistas. Mas
vamos encerrar. Bora. Né? Vamos encerrar. Agora que a gente já conversou sobre tudo, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu quero que vocês entendam a importância que é esse podcast aqui. Eu quero que vocês entendam a gama de coisas que vai acontecer depois dele. E com certeza vai conscientizar muita gente. Não vai mudar tudo de uma hora para outra, mas é o trabalho de formiguinha. A gente faz o que a gente tem que fazer e talvez um dia dê certo. E assim, uma satisfação tê-los conosco. Isso foi Com maravilhoso. certeza. Inclusive até os momentos da música, tá? Foi maravilhoso. Exatamente. Se vocês quiserem encerrar assim, O pré foi incrível. se vocês quiserem encerrar com Vamos também. cantar uma música de... Vamos lá. Vai, Camila, Robson. a saga de um vaqueiro. Agora, bota o Ô, óculos. Robson. Não é melhor. Eu achei aqui. Eu acho o Robson melhor pra cantar o movimento do Mud Beats, né? Como Saga é, do como é Vaqueiro, que então vocês vou ensinaram escutar. pra gente? É. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo É. Passando vergonha. Acha- Pô, velho. Vai, Vai começa lá, a cantar. Robson. Pô, qual, velho? São tantos, aí não sei. Ele tá que vocês estavam tímido. cantando lá. No bico do chefão? Sei lá, Pode ser, velho. pode ser. Tem Agora response se- e overdrive, É, né? impressionantes esculturas de lama. Como é o começo? Rios, pontes e overdrives, impressionantes esculturas de lama. Mangue, 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 Não é. mangue. E lá, A lama comeu no também, caminho, no no campo tem mulambo, mulambo, e o mulambo já voou, caiu lá no calçamento, bem no sol do meio-dia, o carro passou por cima e o mulambo ficou lá. Mulambo eu, mulambo tu, mulambo eu. E aí, como é? Aí, rios, pontes e overdrives, impressionantes. Valeu, galera! Valeu. Gente, obrigada pela participação. Nada contra, cara. Nada contra quem é pagodeiro. É, Amo. claro. O Robson está à frente de mim, cara. Ele sabe. Meu Ele filho. sabe. Obrigada pela participação de vocês. Foi incrível, foi muito legal. Eu adorei esse podcast. Eu tô apaixonada por esse vídeo. Eu vou amar Gente, esse vídeo. Pagou ela, pagou ela. antes fosse meu Pix, eu vou deixar pra depois. Se inscrevam no canal. As redes sociais de Robson e de Camila estarão no Instagram do podcast. As nossas redes sociais estão aqui embaixo também. Gostei. E falta mais alguma coisa? Isso, eu já falei pra se inscrever no canal. Ele não presta atenção no que eu falo. Ele Se não inscreve Deixa eu ver, aí, deixa eu dá ver. o like, comenta, Curte, isso aí. compartilha. aciona o sininho. Isso, aciona o sininho também. Perder nenhum material, isso aí. Exatamente. Minha parceira Júlia, uma É, satisfação olha, mais uma muito vez. obrigada. E é isso, né? Podemos encerrar? É o quê? Ok? Beija-flor, beija-flor. Tem toda a fauna, a flora, A mãozinha, a mãozinha. amor. Assim, ó.